O regramento principal para os agendamentos solenes do Criador, que são um total de 8, mas sendo um com ciclo semanal, que é o Shabat semanal, e 7 encontros solenes, estão ali no capítulo 23 de Levítico. Este é um dos lugares principais que nós temos a instrução de cada uma dessas festas que nós, ou encontros solenes, ou Moedim, que nós estamos tratando. A Pessah, pães asmos, o primeiro feixe, Omer Reshit, de cevada, Shavuot, que são as 4 primeiras, né, da primavera, início do verão, que é o terceiro mês, é início do verão, e as 3 últimas que são do outono, né, que é a festa de trombetas, no primeiro dia do 7º mês, Yom Kippur, o dia do perdão ou o dia do arrependimento, e Sukkot, que é tabernáculos, né, que é celebrado por 7 dias e tem o 8º dia como o último grande dia da festa. Então nós estamos tratando desta primeira parte, né, de Levítico 23. E nós temos também essa mesma instrução sobre a contagem do Homer também e sobre as festas em Deuteronômio 16, que onde nos é dito e repetido que existem 3 encontros solenes que são de peregrinação a Jerusalém e que todo o homem macho, né, deveria comparecer a Jerusalém para estas 3 festas de peregrinação, né, Shlosh Regalim, né, Shlosh 3 festas de peregrinação. Então, nós temos sempre mais de uma testemunha nestas instruções que são dadas. E é interessante, fazendo aqui uma pequena digressão, em que quando nós vemos a questão do Shabat, né, que é o 7º dia da criação, né, nós temos 7 como um desenho de uma menorá, né, um desenho de uma menorá. E o Senhor do Shabat é Yeshua, a haste central. Então você tem 6 dias, né, as 3 hastes enxertadas nessa haste central, que é chamado Shemesh, uma haste serva, né, dela brotam as 6 hastes, né, é um candelabro de ouro puro batido, que não é emendado, ele é todo inteiriço, ele é fundido, né, nessa haste central, e essa haste central ela representa Yeshua, o Senhor da criação, dele, por ele, para ele são todas as coisas, e é nele que então nós somos criados, né? Ele é o Aleph Tav, ele é o primeiro e o último, ele é o código da criação, que traz à vida tudo que existe. E nós temos nas outras 7, depois que saímos do Shabat, que é um ciclo semanal, nós temos as outras 7, que são ciclos anuais, né? E essas outras 7, elas também formam um candelabro, né? Sempre uma menorá, melhor dizendo, né? O nome do candelabro hebraico, bíblico, é menorá. Então essas outras 7 também formam a menorá. E aí, para a gente entender como que a gente faria esse padrão de menorá, eu ouso pensar que há um espelhamento em relação a essa menorá, que é dos 7 dias da criação, onde Yeshua é a haste central. Aqui, nessa segunda menorá, dos 7 encontros solenes, das 7 Moedim, nós temos Shavuot como a haste central. Nós temos as 3 primeiros encontros solenes, né, do primeiro mês do ano, da primavera, e nós temos as 3 últimas encontros solenes do outono. Nós temos 3 e 3. Yeshua cumpriu essas 3. Shavuot é marcado pelo Ruach, né, pelo Espírito Santo. Yeshua, ele ascende aos céus depois de ter ressuscitado.
e aparecendo por 40 dias a mais de 500 pessoas, ele ascende ao céu no dia 40, no Men Baomer, no dia 40 do Homer. E ele ainda voltará para cumprir as 3 últimas encontros solenes ou festas, agendamentos do Criador com seu povo. Então nós temos 3 ele cumpriu, 3 ele vai cumprir na segunda vinda, e nós temos a haste do meio, é Shavuot. E eu ouso pensar que Shavuot é a preparação do povo ou da noiva que vai se encontrar com Mashiach. Quando a gente unir esses candelabros, esse haste central será uma só com a haste central do Mashiach. Tanto que em Shavuot, o que é apresentado são 2 pães já assados com fermento, a farinha do trigo bem finamente malhada, e eles são movidos perante o trono de Deus. E esses 2 pães representam a totalidade do povo de Deus, casa de Judá e casa de Israel, fermentado porque ainda não recebemos corpos glorificados, e enquanto não tivermos corpos glorificados, o nosso corpo natural, como o Paulo diz, quem me livrará do corpo desta morte? Ele tem as suas concupiscências, as suas tendências, por mais que nós desejemos santificar, o nosso corpo nunca é totalmente sem fermento, sem algum resquício de vaidade, orgulho e de coisas que a gente precisa estar frequentemente colocando em xeque e pedindo o auxílio da rua para que nos liberte e nos purifique e nos faça então ir caminhando como esse alvorecer até ser dia perfeito. Então, esse Shavuot, profeticamente, representa a preparação desta noiva, cujo primeiro encontro teria sido lá no Monte Sinai, no deserto, mas que esta noiva, nós devemos lembrar, lá no deserto, eles prometem e eles quebram a aliança com o bezerro de ouro. E é aí que Paulo vai explicar na carta aos Hebreus que o fato deles terem quebrado a primeira aliança, ela não foi perfeita. Por que ela não foi perfeita? Não foi perfeita não porque os termos da Ketubá, da proposta de casamento, não tenham sido bons, porque estes termos não mudaram, o Criador não muda, a sua Torá ela é eterna e ela é perfeita. Tanto que a nova aliança, quando a gente lê lá em Jeremias 31 e também em Hebreus 8:13, ela é a mesma Torá, com o mesmo povo, a casa de Israel e a casa de Judá, ou seja, o povo de Deus, o povo que busca ser povo de Deus, só que desta vez não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, que são os nossos corações. É a gente receber essa Torá desejoso e entendendo que queremos ser esta noiva. Então, essa é a diferença. A diferença é que naquela ocasião a noiva adulterou, e quando isto chegar à sua plenitude profética, a noiva estará pronta. E como entendermos isso? A contagem do Homer, que é esse tempo de preparação, de amadurecimento da noiva, das primícias, como Paulo diz em 1 Coríntios 5:20, né? Yeshua, ele ressuscitou como as primícias, para que um dia nós, verso 23, sejamos também ressuscitados, porque ele ressuscitou, o Pai o ressuscitou, o Pai nos ressuscitará também, e então receberemos corpos glorificados. Primeiro os que morreram em Mashiach, depois os que estiverem vivos serão unidos a ele. Então eu entendo que Shavuot fala dessa ketubá, desse contrato de casamento, desse noivado e dessa primeira fase desse casamento, onde a noiva aceita e entende e é separada, né? Para que depois a concretização do casamento, a ceia das bodas do Cordeiro, como está lá em Apocalipse 19, 7 e 8,
ela seja celebrada durante as festividades de Sukkot. Então, e mais o restante do povo, os que não tiverem participado desta primeira ressurreição, que Paulo diz, olha, orai para que vocês façam parte dessa primeira ressurreição. Por quê? Porque quem não fizer parte dessa primeira ressurreição vai passar por mais tribulação. E eu creio que essa será a fase daqueles da casa de Judá que rejeitaram o Mashiach, a quem eles vão olhar, aquele a quem traspassaram e chorar como se chora o unigênito do Pai. E também os nossos irmãos cristãos, evangélicos, que porventura não tenham entendido que a saída do Egito, a justificação não é o passo final, é apenas o início de uma caminhada que precisa ocorrer em obediência, de forma que a plenitude do projeto é como está escrito em Apocalipse 14:12. Essa é a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé ou o testemunho em Yeshua, de Yeshua. Então são duas coisas juntos, né? É o sangue do Cordeiro para sair e é a Torá no coração para viver e obedecer num caminho estreito. Então, no desenho profético é isto que eu vejo como um padrão de menorá, que é como se fosse um de frente para o outro, espelhado, onde numa Yeshua é a haste central e as outras são as 6 congregações, como lá em Apocalipse, são os 6 dias da semana, o tempo que nós temos determinado para que nós nos posicionemos para sermos enxertados em Mashiach ou não, que é a profecia sobre o tempo que nós temos, e essa outra menorá, como que em espelho, Yeshua cumprindo os 6 agendamentos solenes e separando a haste central como esta noiva, né? Então, vamos passar então a análise de como nós podemos entender biblicamente que devemos calcular e contar o Homer. Então, a contagem do Homer é um pouco o reconhecer que há um tempo de amadurecimento, valorizar isso, separar, estar perceber, como diz lá em Salmo 90:12, ensina-me a contar os meus dias de modo que eu alcance um coração sábio. Mas olha, deixa eu compartilhar com vocês a versão do Salmo 90, 11:12 na Septuaginta. É bem diferente, mas traz uma realidade que nós devemos estar percebidos, né? Porque a gente sabe que a escritura, 99% dela foi preservada com perfeição. A gente tem a Septuaginta, a gente tem os manuscritos do Mar Morto, tudo que confirmam a meticulosidade dos escribas ao preservarem as escrituras para nós. Há pouquinhas discrepâncias que são atribuídas aos maçoretas, que são atribuídas a alguma outra coisa, mas é mínima. E nos textos poéticos, como Salmos, Cânticos, dos Cânticos, não existem discrepâncias, né? Porque tem métrica. Vamos analisar os textos para entender essa contagem do Homer.